Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, palpites do dia 7/1, quarta-feira de jogos, primeiro vídeo de palpites do ano de 2026. Então já se inscreve no canal e deixa o gostei, porque agora a gente vai emendar uma sequência de conteúdos aqui e de vídeos também de palpites todo santo dia, sem deixar a peteca cair, beleza? Posso contar com você? Vamos lá, a gente tem 14 jogos para conversar hoje, pode ter algumas pegadinhas, então vamos trocar uma ideia massa aqui, vou passar o meu conhecimento para vocês. Temos Supercopa da Espanha, Campeonato Italiano e Premier League. Então bora lá. Primeiro jogo aqui às 2h30 a gente tem Bolonha contra a Atalanta. Duas equipes aqui bem parelhas e o mercado sabe disso, tá? Odd de 2,75 pro Bolonha e odd de 2,60 para a Atalanta. De fato um jogo bem parelho, tá? O mercado acredita nisso e eu também acho que é um jogo bem difícil de prever alguma coisa. Na classificação a gente tem o Bolonha em sétimo colocado e a Atalanta em oitavo colocado, 26 pontos e 25 pontos, ou seja, na tabela estão muito próximos, beleza? Em casa a gente vê o Bolonha aqui com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, uma campanha até mediana, e a Atalanta fora de casa com 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Também uma campanha bem mediana, tá? Eu tô gravando esse vídeo como já ganhou de 3-0, tá? Em cima da equipe do Pisa. Então o Como já foi a 33, ainda joga Juventus e Roma. Então dependendo do resultado aqui, essas equipes já vão subir bem na tabela, né? Vão ficar ali todas próximas ali de 33, 34 pontos. E aqui a vitória tanto de Bolonha quanto a Atalanta não coloca nenhuma delas ali tão próximo da parte de cima ainda, tá? Então é um jogo extrema necessidade aqui das duas equipes, beleza? E é um confronto bem difícil. Se a gente puxa aqui o histórico do Bolonha, ele vem de pelo menos aqui 4 jogos sem vencer na Itália. Perdeu para a Inter de 3-1, empatou com o Sassuolo, perdeu para a Juventus por 1-0 e empatou com a Lazio. Então no Campeonato Italiano são 4 jogos sem vencer, 2 empates e 2 derrotas. Fez um bom jogo contra a Inter de Milão na Supercopa da Itália, mas perdeu a final para Napoli. Napoli foi campeã na Copa Italiana, tá? Então assim, é um jogo complicado de prever alguma coisa, é um jogo difícil, não dá para puxar muita corda pro Bolonha. Só que a Atalanta também vem jogando bons jogos, tá? Teve essa derrota aqui ridícula pro Verona e também teve essa derrota para a Inter de Milão totalmente aceitável, mas venceu a Roma, venceu o Genoa, o Cagliari, aqui venceu o Chelsea, o Frankfurt pela Champions League, venceu a Fiorentina e o Genoa. Então vem numa sequência um pouco melhor. Mesmo assim, ainda assim é um jogo complicado, tá? O confronto direto aqui, a gente vê um confronto um pouco mais under, 2-0, 1-0, 1-1, 2-1, 1-0. Então assim, cara, eu vou puxar a corda para de fato um jogo bem travado, bem truncado, as equipes ali meio que se anulando, é o que eu acredito. Então eu vou trabalhar esse menos de 3,5 gols a 1,33. Eu acho que esse jogo tem tudo para ser um joguinho de 1-0, de no máximo ali talvez 1-1, 2-1. Eu acho que 4 gols aqui é muita coisa para um joguinho bem travado, tá? Com duas equipes ali que não tem um ataque tão forte. Você pode ver aqui que a Atalanta, 18 jogos, marcou 21 gols. Então a média ali de praticamente 1 gol por jogo, tá? Média ali sofrida e marcado de praticamente 1 gol por jogo as duas equipes. Então, menos de 3,5 gols. Napoli, Hellas Verona. Pô, aqui de fato, cara, é impossível não confiar na equipe da Napoli. A Napoli foi campeã da Supercopa da Itália, tá? A Napoli tem 2 títulos italianos nos últimos 3 anos, tá? Foi Napoli, Inter e Napoli, então a Napoli vem jogando muita bola. Pô, o David Neres encaixou demais esse time. O Hoylund saiu do Manchester United, tá fazendo um gol agora, mesmo sem o Kevin De Bruyne, ainda assim é um time muito competente, muito capacitado e que joga de forma muito organizada. E dentro de casa, cara, a Napoli é muito forte. Se a gente puxa aqui, olha, são 6 vitórias, 1 empate, 14 gols marcados e apenas 6 gols sofridos. Então, de fato, é uma equipe extremamente forte dentro de casa. É uma equipe invicta dentro de casa, né? O Milan já perdeu e a Inter já perdeu dentro de casa. A Napoli ainda não perdeu. E a gente pega o Verona aqui com uma vitória, 3 empates e 5 derrotas, tá? É aqui o segundo pior visitante da competição. Então, beleza. Assim, não tem nem como, não tem nem conversa, né? O Verona aqui tem 12 pontos apenas, né? 9 derrotas, 6 empates, venceu só 2 jogos. E a Napoli aqui com 37 pontos precisa muito dessa vitória. Eu não sei quanto ficou Juventus e Roma, mas se uma delas tiver vencida aqui foi a 36, já tá encostando, ainda tem Milan e Inter aqui com 1 ponto e 2 pontos, então a Napoli precisa vencer para ficar na briga aqui até o final. E cara, um time que empata ou perde para lanterna, para vice-lanterna, né, do campeonato, não tem como esperar alguma coisa muito positiva, beleza? Então é obrigação da Napoli vencer esse jogo e eu vou na vitória dela a 1,36, beleza? A gente tem agora o confronto aqui do Barcelona contra o Bilbao pela Supercopa da Espanha, tá? O jogo não é na casa do Barcelona, esse jogo normalmente é disputado lá na Arábia, né, lá pra fora, né, lá na Ásia mesmo, na Arábia, e... Cara, é um jogo, então, assim, sem muita torcida, né, de ambos os lados. Então essa cotação de 1,45 do Barcelona aqui é, de fato, pelo peso da camisa do Barcelona. Porque futebol jogado, né, a gente
pode comparar ali, essa odd não é tão justa, se for parar pra pensar. Mas assim, a fase do Bilbao não é tão boa, a fase do Barcelona já é muito forte, né? O que me incomoda no Barcelona é só a defesa, que deixa muito espaço. Mas o último jogo foi 4-0 pro Barcelona recentemente agora, né? Pela Liga. Então assim... E o jogo fora de casa, no ano passado também foi 3-0, a gente tem um 2-0, 2-1, então assim, é difícil ver uma vitória, a gente nos últimos 10 jogos não vê nem vitória do Bilbao. Então de fato, cara, essa odd, ela não me agrada, ela me incomoda um pouco, essa odd de 1.45, é jogo único, né, decisão, mas é justa, né, digamos assim. Então assim, como eu disse, semifinal, jogo único, tá? Barcelona com força total, muito provavelmente, o Bilbao também. Aqui eu prefiro puxar a cola talvez para gols do que propriamente puxar algo muito forte pelo Barcelona, tá? O Bilbao aqui não é uma equipe tão over, tem uma dificuldadezinha em marcar, pelo que a gente consegue ver, olha, não marcou no Celta de Vigo, não marcou no PSG, não marcou no Real Madrid, perdeu de 3-0, perdeu de 4-0 também pro Barcelona. O Barça não, cara, o Barça já marca gol aqui simplesmente todos os jogos, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-1, 5-3, 3-1, 3-1. Então aqui eu quero trabalhar o seguinte, tá? Vamos puxar aqui um Barcelona ou empate mais de 1,5 gols, beleza? Não vai estar tão alta a odd, vai estar beirando ali talvez os 1,30, mas é o que eu gosto pra hoje, tá? Barcelona no empate, pra gente não ir na vitória e no safe, e 2 golzinhos no jogo, pra mim, é a melhor operação, tá? Vitória do Barcelona, de fato, se o Barcelona estiver amassando ao vivo, a gente pode trabalhar. O gol HT, deixa eu ver como é que é aqui a média de gol HT, tá? 70% dos jogos do Barcelona e 50% dos jogos do Bilbao. Então não é uma média também tão forte não, né? O Barcelona 1,5 que é muito forte, 2,5 também. Ambas as equipes marcam 40% e 20%. Vamos nisso aí, tá? 1,5 gols e dupla chance Barcelona pra mim, safe do safe. Everton e Wolverhampton. Vamos passar rapidamente aqui só pra dar uma analisada nesse jogo. Vamos ver aqui. A equipe do Wolves venceu o seu primeiro jogo na competição, né? Venceu aqui por 3-0 a equipe do West Ham e arrancou um empatezinho do United. Então já estamos vendo aqui uma leve recuperação. Mas ainda assim é muito difícil ela escapar desse rebaixamento, tá? A distância é muito forte, cara. O Nottingham com 18, o Wolves com 6, são 12 pontos de diferença, tá? São 4 vitórias aqui de diferença, é muito ponto, tá? 12 pontos aqui é muita coisa. Ainda tem o Leeds aqui com 22 mais acima, então tá difícil do Wolves de fato não cair. E um Everton aqui que, pô, é rotina, né? Everton é meio de tabela sempre. O Everton aqui já tem anos que fica aqui só entre a 9ª e 10ª colocação, aqui beirando o rebaixamento na 15ª e 16ª colocação. O Everton é isso, tá? Tem uma sequenciazinha boa, depois perde vários jogos, tem uma sequenciazinha boa, perde vários jogos e fica só figurando no meio de tabela. Então é um jogo interessante. Deixa eu ver aqui o Everton em casa. Perdeu, mas deixou 2 golzinhos, perdeu de 1-0 pro Arsenal, ganhou do Fulham, ganhou do Nottingham e perdeu, mas deixou um golzinho no Newcastle. O Wolves fora de casa... Tá, vamos fazer o seguinte, vamos puxar um gol do Everton nesse jogo, tá? Um golzinho da equipe do Everton, eu acho bem safe, porque o Wolverhampton em 20 jogos sofreu 40 gols, uma equipe bem fraca. E o Everton aqui eu acho que em casa consegue sim deixar pelo menos um golzinho, tá beleza? Fulham e Chelsea. Aqui eu quero trabalhar simplesmente o ambas equipes marcam, tá? Preciso nem muito analisar esse jogo pelo entendimento e o conhecimento que eu tenho das equipes e ambas marcam. No jogo do Liverpool também eu mandei um ambas marcam no nosso grupo, cotação de quase 1,80 e bateu muito fácil. O Fulham é uma equipe em casa que sempre marca, é muito forte e o Chelsea também tem jogado muito bem. Então a gente puxa em casa, ó, 2-2, tá? Que foi o último jogo, 1-0 aqui contra o Nottingham Forest, ele conseguiu marcar um gol, só que aí não tomou porque o Nottingham, né, de fato vacila muito. 2-1 com o Crystal Palace, 5-4, tá? Aqui o Sunderland também em casa, fora de casa, é uma equipe que puxa mais pro under, então a gente teve 2 jogos aqui que ele ganhou de 1-0 e não sofreu. Mas quando ele pega equipes ali capazes, né, de tornar o jogo interessante, como Liverpool, como City, contra Crystal Palace, ele realmente toma gol. Inclusive toma aqui 2 gols e 5 gols, tá? Então, por parte do Fulham, eu acredito demais nesse gol. E por parte do Chelsea fora de casa aqui também, ele só não marcou nesse jogo do Bournemouth, que foi um jogo ridículo. Isso aqui foi um jogo de comadre danado, um jogo horrível. Perdi 90 minutos da minha vida vendo esse jogo. Mas ó, 1-1, 2-2, 3-1, 2-1 e 3-1. Então, cara, não tem como. O confronto direto também a gente puxa bastante ambas. Então, aqui ambas equipes marcam, na minha opinião, cotação de 1,67 é a melhor operação para esse jogo. Manchester City contra Brighton, vamos lá. Manchester City e Brighton...
Vamos puxar aqui os jogos do Brighton. Ele venceu o Burnley por 2-0, vinha numa sequência aqui de empates e derrotas, tá? O City já vem numa fase sensacional, só que vem de 2 empatezinhos. Um empate aqui contra o Chelsea, um empate contra o Sunderland. O Arsenal vem vencendo, não vem vacilando, então já são aqui 6 pontos de diferença entre Arsenal e Manchester City. Ainda tem o Aston Villa aqui na cola. Então esse aqui é um jogo que o City não pode nem pensar em vacilar. Eu gosto de 2 mercados para esse jogo. Eu acho que em casa o City não perde por Brighton, apesar do Brighton ser uma equipe forte, o City vem jogando muita bola e já vem de 2 vacilos, então a gente vai puxar o handicap 0. Odd de 1.14, eu sei que tá baixa, mas a gente vai no City empate anula. Eu acho que no máximo o City vacila e leva mais um empate para casa, anula essa cotação, mas perder eu acho de fato muito difícil e seria uma baita zebra se isso acontecesse. E eu também gosto pro City ter mais escanteios no primeiro tempo, combinado? Crystal Palace e Aston Villa. Esse aqui é um jogo que eu vou trabalhar o over 1,5, tá? Que não tem muita conversa. Crystal Palace aqui marcou 22 gols e sofreu 23, e o Aston Villa marcou 33 gols e sofreu 24. Tá? Um histórico extremamente over entre as equipes. O histórico entre eles, 3-0, 3-0, 4-1, 2-2, 2-1, 5-0, 3-1, 1-0, 3-1 e 1-1. Nos últimos 10 jogos, 9 saiu pelo menos 2 gols. Aston Villa aqui dos últimos 10, teve só esse 1-0 em cima do Wolves, o resto tudo saiu aqui muito gol e muito ambas também, tá? Nos últimos 10 jogos, em 9 a gente teve ambas marcam no jogo do Aston Villa, e aqui os jogos do Crystal Palace também tem jogos bem over, tirando esse jogo aqui contra o Tottenham que foi 1-0 e a sequência aqui é bem ruim do Crystal Palace, tá? Então eu até gosto do ambas equipes marcam, mas como o Crystal não vem jogando tão bem, eu acho que eu prefiro só esse over 1,5 aqui, cotação de 1.28 pra gente ficar safe, combinado? Brentford e Sunderland. Cara, aqui eu vou puxar um golzinho da equipe mandante, tá? O Brentford vem numa recuperação sinistra. Igor Thiago ali, centroavante, artilheiro, tá marcando gol praticamente todo o jogo. E o Brentford aqui vem jogando muito bem. 4-2 no Everton, empatou com o Tottenham, não é resultado tão ruim. 4-1 no Bournemouth, 2-0 aqui no Wolves. Então já são 4 jogos sem perder, 3 vitórias, tá? Vem jogando bem. Perdeu pro City, totalmente aceitável. Em casa, deixou um golzinho no Leeds, perdeu pro Tottenham novamente, perdeu pro Arsenal e em casa aqui ganhou do Burnley. Então se a gente puxa o histórico em casa aqui, é um histórico até interessante, tá? E o Sunderland fora de casa não joga tão bem. O Sunderland vem fazendo bons jogos dentro de sua casa, vem complicando a vida de muitas equipes, mas fora de casa ele não consegue ter um desempenho tão interessante, tá? Então a gente vai trabalhar aqui um golzinho da equipe do Brentford, que tá aqui com 30 pontos, a vitória já coloca ele praticamente ali muito próximo desse G4. Então é uma equipe aqui bem forte, vamos trabalhar um golzinho dele, tá? Em caso o Brentford tem 6 vitórias, 3 empates, só uma derrota, marcou 20 gols em 10 jogos, então tem um padrão absurdo aqui de deixar um golzinho dele. Vamos matar a Premier League aqui, na verdade depois tem mais 2 jogos, né? Bournemouth e Tottenham. Esse jogo aqui eu vou deixar ele todo pro ao vivo, tá? São 2 equipes que não vem me agradando, não vem jogando bem e não tem muita expectativa do que esperar. Você trabalha gols, o jogo fica empatado 0-0, fica 1-0 só. Se você espera o jogo ao vivo, às vezes o gol sai com 2 minutos de jogo. Você trabalha escanteios, não tem. Se não trabalha, tem muito. Então é um jogo muito complexo, tá? 2 equipes muito complexas. O Bournemouth e o Tottenham são muito complicados, vou deixar pro ao vivo. Parma e Inter de Milão. Bora lá para a classificação. O Parma vem aqui na 15ª colocação, a Inter na liderança com 3 vitórias e 4 derrotas, tá? A Inter aqui vem num histórico até interessante, né? Perdeu a Supercopa aqui pro Bolonha e perdeu na Champions pro Inter de Milão, pro Liverpool e pro Atlético Madrid. Mas na Liga vem aqui de um 2-0, um 5-1, um 4-0, um 2-1 e 1-0. E o outro 3-1 aqui. Então, na Liga vem numa sequência até interessante. O Parma até ganhou alguns jogos. Ó, ganhou da Fiorentina, ganhou do Pisa, empatou com a Sassuolo. Mas quando pega equipes melhores, né, ele não vence. Perdeu pro Parma, pra Roma. Perdeu pro Bolonha, empatou com o Milan, perdeu pra Udinese, pro Bolonha novamente aqui e pra Lazio, tá? Então eu acredito nessa vitória da Inter também, mas eu preferia trabalhar ao vivo. Voltando, deu um corte na minha luz aqui, eu prefiro trabalhar essa vitória da Inter ao vivo, tá? Eu confio muito na vitória da Inter de Milão, mas eu prefiro trabalhar essa vitória ao vivo com a cotação maior. Pode ser que a Inter não ganhe ali nos primeiros 20, 30 minutos, essa odd suba para 1,50, 1,60 e ela esteja jogando muito bem, então vale mais a pena o risco, tá? Odd de 1,38 jogando fora de casa talvez não compense o risco, beleza? Então vamos esperar pro ao vivo. Lazio e Fiorentina também é um joguinho complicado de trabalhar, é um joguinho aqui que eu vou trazer para trabalhar mais ao vivo, combinado? Vamos agora pro jogo aqui da Torino contra a Udinese, beleza? Vamos dar uma leve analisada aqui também, só pra gente entender o cenário, tá?
Torino também aqui no meio de tabela, Udinese também no meio de tabela. A Udinese até começou bem um campeonato, mas agora já vem vacilando bastante. Nossa, que sequenciazinha ruim da Udinese. O Torino também. Cara, que também é um jogo que eu vou deixar pro ao vivo, tá? Esse Lazio e Fiorentina aqui, a Fiorentina tá jogando muito mal, mas não é uma equipe ruim. Tá? Não dá pra entender o que tá acontecendo, mas a Lazio também não é nada confiável, então é um jogo que eu vou deixar pro ao vivo, e esse Torino de Udinese também eu vou deixar pro ao vivo, tá? O campeonato italiano é difícil de trabalhar, ele tem muitas pegadinhas, então são dois jogos que eu vou deixar pro ao vivo, tá? E essa Parma Inter aqui é o melhor joguinho ali, talvez, pra gente trabalhar. Eu quero essa vitória da Inter de Milão, mas também eu prefiro esperar essa operação ao vivo. Aqui eu de fato indiquei a vitória da Napoli porque tá em casa, beleza? Se a Inter tivesse em casa aqui, era mel nessa vitória. Então vamos pro jogo do Newcastle e Leeds, tá? Aqui de cara eu já falo que eu quero indicar para vocês escanteios, tá? Tanto o Newcastle quanto o Leeds são muito fortes em escanteios e eu quero aqui o primeiro tempo para ter mais de 3,5 escanteios. Primeira linha que eu quero trabalhar, isso aí eu já trabalho nos jogos do Newcastle há bastante tempo e eu confio também para esse jogo. O segundo que eu quero trabalhar aqui é 1,5 gols, tá? Eu sei que o Newcastle é forte, o Newcastle em casa joga bola demais, ó. 2-0, 2-2, 2-1, 2-1 e 2-2. Não tem vacilado, tem jogado bem. Em casa ele mostra superioridade, só que aí o problema do Newcastle são jogos fora de casa, ó. O Newcastle fora de casa tem 3 empates, 5 derrotas e só 2 vitórias. Então em casa ele joga muito mal, mas em casa ele joga bem, 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Então é uma campanha até legal, tá? Só que o Leeds, apesar de uma campanha que não tão legal fora de casa, ó, em 10 jogos foram 20 gols sofridos, 8 gols marcados, uma médiazinha de 3 gols. Então como o Leeds vem numa campanhazinha até interessante, ó, a gente pega aqui pelo menos 7 jogos sem perder, né? Bastante empate e tal, tem dificultado a vida aqui, olha, do Liverpool, dificultou a vida do Manchester United, do Sunderland. Então como ele vem jogando bem, eu prefiro trabalhar gols aqui para não confiar totalmente no Newcastle, tá? Então vamos no 2,5, que eu acho mais safe, que a gente não puxa a corda para nenhum lado e a gente trabalha no mercado mais amplo, que pode acontecer dos dois lados aqui os gols, beleza? E essa linha de escanteios no primeiro tempo mais de 3,5. Pode até juntar os dois mercados, vai dar uma cotação de 1,80 ali para cima, fica muito interessante. E Burnley e Manchester United, que eu quero trabalhar o seguinte, tá? Eu quero aquele combo, mais de 1,5 gols e dupla chance Manchester United. Não duvido nada do Burnley achar um golzinho aqui, do United mamar um gol, principalmente agora que tá sem técnico, né? Rubem Moni foi demitido, tem alguns leves desfalques ali o Manchester United, então, assim, é uma equipe melhor? Sim. No papel ali, o Manchester United é muito superior à equipe do Burnley, ao elenco do Burnley. Burnley aqui em 20 jogos sofreu 39 gols, apenas marcou 20, né, venceu só 3 jogos. Então, de fato, pô, 14 derrotas o Burnley tem. É um candidato fortíssimo a cair novamente para a segunda divisão. Só que o United, apesar de uma recuperação aqui, não é um time também que passa muita confiança pra gente na vitória. Inclusive, a gente foi na vitória, né, contra o Wolves aqui e o Manchester vacilou. Pô, perdeu pro Lanterna ali, empatou, perdeu não, né, empatou com o Lanterna na competição. Então, assim, é um jogo que eu acho que o United tem muita capacidade de vencer, mas para evitar pegar a vitória seca desse time safado, vamos de 2 golzinhos, que já vai estar pagando 1,22 e o United o empate, tá? Então tá 1,67 aqui a odd do United, esse dupla chance aqui, o United com 2 gols, já tá ali próximo de 1,40, é bem interessante, tá? Então dupla chance United o empate e 2 golzinhos no jogo, fechou? Então são esses aí os palpites, se você quiser acompanhar as operações ao vivo, o nosso grupo gratuito tá na descrição, combinado? E é isso, vambora pra cima, seja um dia bem abençoado, vou deixar um bingo pra vocês no final do vídeo, também um bilhetinho pra gente forrar, beleza? Na descrição então é o nosso Instagram, tá o nosso canal aí do Telegram, e é isso. Tamo junto, forte abraço, muito obrigado por acompanhar até aqui, tamo junto, fui.